Pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença virtual de todos que vão estar participando. Olá, tudo bem, Sabadim? Edson. O Dr. Fábio, nosso convidado, já está conosco. Amor, o que eu faço aqui? Peraí. Eu tô clicando nele para chamá-lo, ó. Não tô conseguindo. Ele tem que pedir para participar. Doutor Fábio, você tem que pedir para participar para mim te incluir como convidado. Olá, pessoal. Estamos aqui aguardando o nosso convidado que já está com a gente, mas vai estar entrando junto comigo aqui na nossa live hoje, no dia 17 de novembro de 2020. Na hora que ele entra, às vezes tem que entrar e sair de novo. Doutor Fábio, quer entrar e sair de novo? Acho que não consegui aceitar o convite. Você faz esse favor? Doutor Fábio, quer entrar e sair de novo? Acho que não consegui aceitar Solicitação para participar, ele tem que clicar nesse daqui. Ó, vai ter um iconezinho escrito solicitação para participar, doutor Fábio. Aí, agora sim. Agora sim. Ué, transmitir ao vivo? Transmitir ao vivo com o Dr. Fábio, sim. Aí, sim. Agora vamos estar com o nosso convidado, doutor Fábio. Tá conectando, pessoal, e conseguimos. Olá. Tudo Boa bem? noite, doutor Fábio, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente hoje, nessa noite chuvosa. Vou pegar um fone aqui para ficar melhor a voz, mas Tranquilo. Como que tá aí o áudio? Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, mas acho que com o microfone fica melhor, né? Perfeito. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Ótimo. Como vocês quiserem. Tranquilo, vou só dar mais uns 2 minutinhos aí para ver se o pessoal vai entrando, né? Alô, tá me ouvindo? Ótimo, estou ouvindo sim. Está me ouvindo bem, doutor Fábio? Tô ouvindo bem. Ótimo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. O semestre fica muito grato ter um profissional aí do seu nível, da sua qualidade, estar aí esclarecendo tantas dúvidas, falando sobre um assunto tão pertinente, tão importante, que às vezes as pessoas, por preconceitos, homens, não fazem os exames e acabam não aí dando a importância que deve uma doença tão séria quanto essa, né, doutor Fábio? Ah, sem dúvida. Acho que, assim como ando falando nas palestras e mesmo no consultório, acho que a gente não pode deixar de falar sobre o câncer de próstata. Não é só em novembro. Novembro é o mês que a gente lembra mais, mas durante o ano inteiro, acho que o homem tem que ter essa preocupação, né? Com certeza. Por Fábio, acho que vamos estar. O pessoal vai entrando. Então, pessoal, vou estar começando. Quem for entrando, já agradeço antecipadamente a presença virtual de todos. Eu não queria começar, pois essa parte virtual tem essa vantagem, né? A gente tem que ser mais pontual do que nunca, pois a gente não tem deslocamento, a gente não tem outros compromissos que a gente poderia estar tendo para estar iniciando no horário. Então, a gente normalmente dá 5 minutos, já estamos às 19h05. Então, vou estar começando. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Fazanaro, eu sou empresário e diretor de comunicação do CIMESP. Vou ser o mediador dessa noite, dessa live super bacana, que é a Novembro Azul, que é o mês da conscientização da saúde do homem, com o Dr. Fábio, que vai estar ali respondendo algumas perguntas, falando sobre esse tema tão importante, que é o câncer de próstata e o que a gente tem que fazer e as dicas que ele vai dar para estar podendo aí não ser pego de surpresa por essa doença tão séria.
O Cimesp também teve esse cuidado nesse período de pandemia, estamos indo para 8 meses de pandemia, em estar transformando praticamente todo o conteúdo que a gente tinha de presencial, de cursos, palestras e outros eventos que iam ser realizados no Cimesp presencialmente. A equipe do Cimesp teve esse cuidado de estar transformando todo esse material em conteúdos virtuais e estão sendo apresentados em formas de live em várias plataformas, hoje no Instagram, a gente já teve alguns eventos no YouTube e outras plataformas aí conforme o Cimesp vai divulgando. Então não percam, pessoal, pois os conteúdos são muito bacanas e é uma forma hoje diferente de estar aí absorvendo essas informações, esse conteúdo de forma virtual, mas com a mesma qualidade e eficiência que como se a gente estivesse lá nas instalações do Cimesp. Dr. Fábio, para quem não conhece o Dr. Fábio Watanabe é médico urologista, cooperado da Unimed Piracicaba, sócio-diretor do Instituto de Urologia de Piracicaba, assistente do programa de residência médica em urologia IUP da Prefeitura de Piracicaba e coordenador médico da área de andrologia, agora é o nome em inglês, né? Member on the ISM Grants and Prizes Committee. Então, Dr. Fábio, é um grande prazer estar com você. E agradeço em nome do Cimesp, da nossa equipe de comunicação, você está dedicando esse tempo aí a estar com a gente essa noite, viu? Muito obrigado. Imagina, eu acho que é uma obrigação de todos nós da área da saúde, né, passar um pouco de conhecimento e ainda mais por uma causa tão nobre como o câncer de próstata. Como eu já te falei, acho que não é só em novembro que a gente tem que ter essa preocupação, acho que durante o ano inteiro. Eu sou um fã do assunto, apesar de minha pós-graduação ser em reposição hormonal masculina, né, em andrologia, mas tem tudo a ver aqui. A gente vai conversar bastante coisa sobre câncer de próstata e testosterona e as outras coisas que podem acontecer, né? Eu acho que antes de mais nada, né, acho que a gente tem que primeiro, a gente fica falando de câncer de próstata, mas a gente tem que explicar o que é a próstata, né? Então, só para entender, a próstata é uma glândula, né, que só o homem possui, né? Ela tem uma forma de uma maçã, tá? O tamanho de um pêssego, mais ou menos, um pêssego pequeno. E ela fica situada logo abaixo da bexiga e na frente do reto, tá? Então é por essa localização da próstata que a gente faz o toque retal para verificar se tem algum grau de comprometimento, algum grau de sinais de câncer na próstata, né? Ela é responsável, a próstata, pela produção do sêmen, tá? E ela ajuda na contração durante a ejaculação, o que ajuda a expelir aquele esperma na hora da ejaculação masculina, tá? Além disso, ela auxilia na continência urinária do homem, tá bom? E muito importante dizer que a próstata ela não é produtora da testosterona, de hormônio, tá bom? Quem faz isso é o testículo, tá? Em 99,9% e em 0,1% a suprarrenal. Tá? Então, acho que só para introduzir, porque a gente vai ficar falando de câncer de próstata, ninguém sabe o que é a próstata, né? Com certeza, doutor Fábio, eu acho que é importante sim. Eu mesmo fiquei agora surpreso nessa parte da testosterona, né? De ser, a próstata não está relacionada, eu sabia que era o testículo, mas eu achei que a próstata tinha alguma coisa a ver e nada mais, ela é uma glândula que faz parte ali de todo o órgão do sistema genital do homem, né? E precisa estar ela saudável para você poder estar tendo a liberação de sêmen, como você falou. Então, pessoal, Exato. mais uma vez, vou estar agradecendo a presença de todos. Aí agora nós vamos começar com a sessão de perguntas que o Dr. Fábio Watanabe vai responder para a gente, né? Iniciando, novembro é o mês de conscientização do câncer de próstata. Como a gente teve o mês passado o Outubro Rosa, das mulheres, do câncer de mama, estamos agora com o Novembro Azul e falando do câncer de próstata. Esse tipo de câncer atinge cerca de 65 mil brasileiros por ano e é responsável por 13,6 mortes para cada 100 mil homens, de acordo com os dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer. O câncer de próstata é mais comum em idosos,
estima-se que 6 entre 10 registrados no mundo ocorrem em homens com 65 anos ou mais. No entanto, homens de todas as idades devem ficar atentos aos fatores de riscos pessoais e conversar com seus médicos para a realização de exames que permitam a detecção precoce da doença. Por falar em prevenção, doutor Fábio, por que devo fazer o exame preventivo ao câncer de próstata? Eu acho que a sua introdução aí foi perfeita, e a pergunta fica mais fácil de responder. A prevenção do câncer de próstata está extremamente relacionada à sua incidência. Você acaba de falar para a gente que a incidência é muito grande, né? Para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de casos novos diagnosticados no mundo, tá certo? E no Brasil é o câncer mais frequente no homem, né? Tirando o câncer de pele, porque não é um órgão, né? Mas não, na verdade o considerado maior câncer no homem é o de próstata, tá? É responsável por 20% de todos os tumores do homem, tá? E no Brasil, devido à condição econômica, nós temos uma maior incidência no Sudeste, seguido do Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste, tá? Isso por quê? Porque no Sudeste a gente previne mais, então a gente descobre mais câncer. Não é porque no Nordeste, no Norte não tem mais câncer, não tem, mas eles fazem menos prevenção, então descobre menos. Então aí está a resposta que você me perguntou. Quanto mais a gente investigar, mais a gente vai achar o câncer de próstata. E por que que ele é tão importante? É porque ele é o segundo tumor que mais mata no homem. O primeiro é o pulmão, que a gente sabe que é extremamente agressivo, e o segundo é o de próstata, devido à incidência, tá? Ele tem uma incidência muito alta, tá certo? Para a gente ter uma ideia, 1 a cada 6 homens que a gente conhece, que você tiver numa sala de reunião, tiver contar lá, tem 6 homens, um deles tem ou terá câncer de próstata. Então, para você ver como que é importante. E você colocou muito bem, quanto mais avançada a idade, mais chance da gente apresentar o câncer de próstata. Isso está intimamente ligado. Mas isso não quer dizer muita coisa do ponto de vista... mas então com 100 anos eu vou ter câncer de próstata? Sim, existem trabalhos mostrando que homens com mais de 100 anos que conseguiram chegar nos 95, 100, bateram 100 anos de idade, todos eles foram analisados pós-mortem, né, as próstatas, e mostrou que em todos eles tinha câncer de próstata, mas eles não morreram de câncer de próstata, eles morreram de outros fatores. Ou seja, quando você diagnostica o câncer de próstata precocemente, e passou de 80 anos, por exemplo, é muito provavelmente que esse homem não morra de câncer de próstata, porque o câncer de próstata tem um crescimento lento, né? Para você ter uma ideia, para crescer 1 centímetro quadrado, existem estudos que demoram mais de 10 anos para crescimento de 1 centímetro quadrado. Então, o homem que tiver esse câncer mais longe possível, mais idoso possível, é muito provável que esse homem não morra do câncer de próstata especificamente. Nossa, doutor, que interessante, né? Isso olha, uma curiosidade muito grande. Eu acredito que todo mundo que está participando e que depois, quem não está podendo ver hoje, aí tivemos um dia duro em Piracicaba, no interior, né? Uma chuva bem forte. Acredito que teve muita gente com dificuldade aí de conexão e tudo mais, mas que interessante, né? Que quando ele é diagnosticado, quando você é muito mais velho, na verdade você não morre dele, como você falou, porque ele demora muito para ter evolução. Então, agora quando você com 40 e poucos anos identifica, aí o negócio fica mais sério. Muito bacana mesmo. Isso se sucede na maioria dos cânceres, né? Quanto mais jovem você tiver o câncer, normalmente mais agressivo é esse câncer, né? Então, nós vemos nas estatísticas que quanto mais jovem a gente pegar um paciente com 35, 40 anos de idade com câncer de próstata, provavelmente esse câncer é muito pior, né, histologicamente, do que um câncer num paciente com 70, 80 anos de idade. Nossa, olha, interessante. Então não é só o de próstata, né?
Doutor Fábio, a segunda pergunta, o câncer de próstata é um câncer comum? Isso a gente, né, acabou de falar, você falou isso, né? É o câncer mais comum que tem no homem, né? A glândula mais comum é o câncer de próstata, né? E por isso que a gente tem essas campanhas, né, de Novembro Azul, e na verdade é o que eu falo para todo ano, para que anualmente o homem procure o urologista para fazer sua prevenção do câncer de próstata. Já antecipando, com 45 anos de idade, para os homens que têm antecedente de câncer de próstata na família, tá? E para 50, ou negros, ou pacientes da cor da raça negra, ou 50 anos para quem não tem antecedente nenhum familiar de câncer de próstata, especificamente antecedente de câncer de próstata. Bacana, eu não tenho caso na família, pelo menos nenhum conhecido até hoje, mas eu venci o preconceito que os homens têm desse paradigma tão bobo, né, doutor? E eu comecei a fazer o meu exame com 40, eu tô com 42 anos, só esse ano que por causa da pandemia eu não fiz ainda, mas eu pretendo, ainda não acabou o ano, tá fazendo o exame sim, para poder ver que tá tudo bem e seguir com a saúde da próstata, que é tão importante como você já colocou, né? Doutor Fábio, com a idade, o homem deve procurar um urologista? Sem dúvida, acho que isso é importante estar falando. Eu também participo da Sociedade Brasileira de Urologia, e existe uma campanha desde o ano passado falando que o homem ele deve procurar o urologista, né? Então, eu sempre costumo dizer que a mulher, quando ela sai do pediatra com 12 anos, 13 anos de idade, devido à menarca, ela já procura um ginecologista e todo ano ou a cada 2 anos ela vai no ginecologista desde os 12 anos de idade. O homem, quando sai do pediatra com 12 anos de idade, ele fica largado até os 40 anos de idade, até lembrar que ele tem próstata. Desses 12 aos 40 anos de idade, ele fica praticamente sem médico, sem assistência. E de quem é esse paciente? Esse paciente é do urologista. O menino, o adolescente com 12, 14 anos de idade, ele deve procurar o urologista por vários motivos. Vai iniciar a vida sexual, tem que entender de DST, de doença sexualmente transmissível, tem que entender que pode engravidar, tem que entender quando for pai, como faz a prevenção, como faz uma vasectomia para não ter mais filho. Ou seja, o homem, ele o médico do homem é o urologista, né? E é claro, a gente está falando de câncer de próstata após 45 para antecedentes e depois dos 50 para quem não tem antecedente. Outro fator muito importante de dizer é que se você tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, você tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se você tem 2 familiares de primeiro grau com câncer de próstata, você tem 5 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que quem não tem antecedente nenhum, né? Então, pessoal, vocês viram que é importante, né? Então, quem tem um caso na família, mesmo com um parente distante, tem que fazer já os exames antes ainda do prazo que é recomendado aí, que na verdade, como o doutor Fábio falou, para mim, hoje é uma mudança de pensamento mesmo. Não é que é recomendado fazer, não. Certo é você, a partir dos 12, 13, 14 anos, como uma menina, procura um ginecologista para entender a menstruação, ver se os hormônios estão tudo em ordem, um pouquinho mais para frente aí, de estar tomando anticoncepcional para não ter perigo e risco de engravidar. Os meninos também devem estar procurando, então, o urologista para poder responder, ver tudo isso que o doutor Fábio comentou, ver as DSTs, saber o que está acontecendo no corpo dele. Às vezes a gente fica ali com vergonha de perguntar para o pai. Médica, ele vai saber todas as respostas que possivelmente nossos pais não vão saber e vai falar de uma forma não só em termos de saúde, mas de uma forma de conscientização e orientando vocês aí a estar iniciando a vida e cuidando aí do seu órgão genital de alguma forma mais adequada, que às vezes a gente nem sabe, nem a forma de higienizar direito, né, quando é criança. Isso é bem bacana, doutor Fábio. Isso foi muito legal estar sabendo isso que você colocou hoje. Vamos seguir para a próxima pergunta. Legal. A reposição hormonal pode causar ou aumentar as chances de câncer de próstata?
Isso também é uma pergunta bem interessante, porque antigamente, né, na verdade, Hooks, ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina quando ele mostrou, num caso, que o aumento da testosterona aumentava o risco de câncer de próstata. Isso virou, então, a testosterona virou um grande vilão do câncer de próstata. E hoje a gente sabe, eu como um grande entusiasta da parte de reposição hormonal, e nesse nível de reposição hormonal, a gente sabe que não tem nada a ver, né, o câncer de próstata, a testosterona, muito pelo contrário, trabalhos consistentes de nível de evidência 1 mostram que a testosterona em níveis fisiológicos, ela não aumenta o risco de câncer de próstata, né? E pacientes, e ao contrário, pacientes com níveis infrafisiológicos, com baixa testosterona, têm câncer de próstata mais agressivos do que pacientes que fazem a reposição hormonal com doses fisiológicas de testosterona. Ou seja, a testosterona hoje, ela é um fator protetor para o câncer de próstata, principalmente de alto grau, de alto risco. Que bacana. Ó, como a gente teve, não sei se todo mundo teve o problema que eu tive de conexão agora, doutor Fábio, deu uma cortada no que você falou, mas assim, resumindo, pessoal, a gente perguntou se a reposição hormonal de testosterona, né, no homem pode estar, na verdade, atrapalhando, ajudando a pessoa a ter câncer de próstata. Pelo contrário, quando os homens têm uma quantidade baixa de testosterona, não adequada, né, que tem aí um índice aí, que varia de idade, né, doutor Fábio? Mas quando você está com essa contagem baixa, que aí sim você está mais vulnerável a ter o câncer de próstata. Então, só para o pessoal que não conseguiu aí, pegar a resposta inteira. Doutor Fábio, vamos para a É quinta claro que, pergunta. assim, sem interromper, mas assim, é claro Vamos que lá. isso tudo ele tem que ser feito, né? Eu acho que é interessante a gente falar. A gente tem que ser feito por um especialista da área, de preferência um urologista Sim. que tenha se especializado na andrologia, na reposição hormonal masculina. É claro que essa reposição ela não pode ser feita em academia, por professores de academia, por nutrólogos, tampouco lendo vídeos na internet, no Google, no Dr. Google, né? Você tem que fazer uma reposição de uma forma correta, coerente e responsável, mas procurando um profissional de conhecimento dessa área é extremamente factível e extremamente bom para o paciente. Então, procure seu urologista, de preferência um andrologista que cuide dessa parte, ele vai te explicar direitinho isso. Existem inúmeros trabalhos no meu Instagram, se você depois quiser colocar aí, que é Dr. Fábio Watanabe, tem inúmeras aulas, inúmeros trabalhos mostrando isso, né? Eu falo bastante sobre isso e eu acho que conhecimento tem. A única coisa que falta é você buscar a fonte que você vai buscar o conhecimento. Você tem que buscar em fontes fidedignas, né? Muito bacana. Pessoal, estou agradecendo que o pessoal, tem bastante gente que está entrando aí durante a live, então, mais uma vez, obrigado pela presença virtual de todos. Nós estamos aqui com o Dr. Fábio Watanabe, médico urologista, falando sobre o câncer de próstata, né? Estamos aí numa sequência de perguntas, estamos indo agora para a quinta pergunta, que seria: os homens ainda demonstram medo em fazer o toque retal? Qual a importância e de quanto em quanto tempo deve ser feito, Dr. Fábio? A minha vivência é que cada vez menos o homem tem esse medo, né? É claro que quando eu comecei há alguns anos atrás, não posso ficar falando tanto, eu já estou meio velhinho, mas são mais de 25 anos aí na medicina, os homens tinham esse preconceito, sim. Hoje eu percebo que não existe mais preconceito, tanto preconceito do homem. Eu acho que o homem está bem consciente, apesar que a mulher, estatisticamente, mostra que é muito mais preocupada com a saúde, morre menos, idade maior, né? Ela vive mais que o homem.
Mas o homem hoje não tem mais esse preconceito, não. O toque retal, eu posso dizer para vocês que é um exame muito simples, é um exame que demora cerca de 5, 10 segundos no máximo, ele é indolor, e juntamente com o PSA, que é um exame de sangue, ele dá uma alta chance de a gente descobrir se esse paciente pode estar passando por um câncer de próstata. E a detecção precoce é o que mais interessa, é o que mais vale nos homens, né? Que bacana, isso você vê quanta informação importante que a gente vai vendo e o mais legal de tudo que você colocou agora, até agora, doutor Fábio, é essa coisa do homem não ter só esse padrão que está sendo seguido hoje de 40 e poucos anos aí, como você falou, de quem tem algum caso na família, ou acima dos 50, alguém que não tem. Mas, assim, o bacana, eu acho que hoje, a maior mensagem até agora é saber que hoje a molecada, aí, os pré-adolescentes, eu acho que a partir dos 11, 12 anos, devem procurar seu urologista, sim, e fazer exames de rotina para poder estar sabendo que não vai ter essa doença tão grave, que é o que mais tem aí, que mais atinge os homens aí no Brasil, uma das que mais atinge, e além de tudo poder estar tendo orientações e muitas coisas que eles vão prevenir por falta às vezes de conhecimento e estar descobrindo da pior forma, né, que é contraindo alguma DST, tendo algum tipo de problema ali na região genital, que é uma região tão sensível, né? Então isso é bem bacana. Seguindo a nossa sequência, dando sequência às perguntas, o câncer de próstata tem cura, doutor Fábio? Sim, eu acho que isso aí é muito importante a gente estar falando, né? Principalmente porque o câncer de próstata tem cura se o paciente descobrir ele precocemente, né? Isso é muito importante a gente falar. Então, por isso que a gente insiste tanto que o homem vá ao urologista todo ano fazer o toque retal e o PSA, né? Muitas das vezes você, dependendo do crescimento desse PSA, densidade, você não tem a necessidade de fazer o toque todo ano, mas é importante que você vá todo ano para um especialista, um urologista, ver se há necessidade e fazer de preferência o toque retal e o PSA, porque se você descobrir esse tumor inicial, né, 95%, mais de 95% tem cura completa, você não vai ter nada, você vai ficar curado completamente. Já se você descobrir um câncer de próstata que a gente chama de localmente avançado, apenas 60% dos indivíduos vão ter cura. Já é alto também. Mas, se por acaso você for tardiamente no médico e você já tiver tumores metastáticos, ou seja, células espalharam pelo corpo, né? E no caso da próstata, muito vai para a coluna, né? Para a coluna paravertebral, aí você não tem mais chance de cura, né? Será um tratamento paliativo, que a gente chama, né? Então, qual que é a mensagem? O câncer de próstata tem cura, porém você tem que ter um diagnóstico precoce. Por isso que você deve ir ao seu urologista anualmente escolha seu urologista, confie no seu urologista e faça direitinho os exames preventivos. Bacana, doutor Fábio. Existe um grupo de risco para câncer de próstata? Sim, a gente acabou falando isso mais rapidamente, mas o maior risco é a idade, né? Quanto mais velho, mais chance de ter câncer de próstata. A raça é outro fator de risco. Os negros, eles têm mais prevalência, seguido dos brancos, isso é um trabalho americano, seguido dos latinos. Depois vem os japoneses e os chineses com uma incidência bem menor. Então, nessa área, nós orientais temos menos chance de ter câncer de próstata, né? Porém, isso é um detalhe, né? O oriental também tem mais câncer de gástrico, por exemplo, né? Existe um estudo interessante americano onde mostra que japoneses erradicados nos Estados Unidos, que moram nos Estados Unidos há muito tempo e têm dietas similares aos americanos, também têm uma incidência parecida com os americanos, né? Então, quer dizer, vai depender muito da dieta que você, não só da etiologia, né? Não só de onde você vem, da sua origem, da sua raça, mas também do que você come. Ou seja, uma dieta rica em gorduras
pobre em fibras, isso aumenta muito o índice de câncer de próstata, mas também aumenta de outros cânceres também, né? A dieta pobre em fibras e rica em gorduras saturadas piora muito o risco de câncer, não só de próstata, como de outros cânceres também. Outro fator é o sedentarismo, né? Se você não pratica exercícios físicos, você está mais suscetível a ter câncer, né? Todos eles, mas o de câncer especificamente é o que a gente está conversando, né? E o antecedente familiar, como eu já falei, né? Você tendo antecedente familiar de câncer de próstata, você tem mais chance de ter câncer de próstata. Nossa, que bacana. Doutor Fábio, uma curiosidade minha agora. Então, por exemplo, os asiáticos estão em último. Tem a ver também com a boa alimentação que, por exemplo, os japoneses têm, porque o chinês eu não sei falar, e os chineses e coreanos, o quanto eles se alimentam bem, porque eles comem vários tipos de carne, né? Eles são bem carnívoros, né? Mas eles têm uma alimentação muito rica em broto de bambu, em legumes, eles comem muito mais verdes do que a gente, eu acredito, né? E isso tem alguma Perfeitamente. coisa a ver ou não? Tem tudo a ver com a alimentação, né? A comida oriental, especificamente japonesa, que eu sou descendente, ela é basicamente de peixes e peixes não fritos, né? São peixes crus normalmente, e muito rica em verduras e arroz, né? Então, você percebe uma ingesta muito grande desse tipo de alimentação no Japão especificamente, o que diminui a chance de ter câncer, sim, porque não tem McDonald's, não tem aqui, rodízio de carne, não tem salgadinho, é muito difícil o oriental, o rústico tá comendo essas coisas, a grande maioria não, né? Mas pelo contrário também eles tomam muita bebida quente, né? O chá, e saquê, todas as bebidas muito quentes, sopas muito quentes, e isso aumenta a incidência de câncer de gástrico, por exemplo. Tá? Isso só para dar uma comparação sobre hábitos de Bacana. alimentação. Sim, nossa, muito bacana. Como prevenir o câncer de próstata, doutor Fábio? Então, a prevenção, né? Muito se falou do licopeno, do tomate, né? Temos muitos estudos falando do licopeno e mostrou-se inefetivo, né? Não adianta você comer 25 tomates ao dia, que não vai melhorar, né? Outro estudo interessante que existe é sobre a ingesta de álcool, né? Existe um trabalho também muito interessante que você exceder e tomar o quanto você previne o câncer de próstata. Porém, ido no meio, porque os pacientes estavam morrendo de outros tipos de problema, né? Cirrose e todas as outras Sim. coisas. Então, esse trabalho foi deixado de lado, né? O que a gente pode falar que e isso é claro, né? Que uma vida saudável, né? Fazendo atividade física diária, né? Você ter uma vida não agitada, né, com menos estresse, né, você comendo comidas saudáveis, tendo tempo de descanso, tendo as suas merecidas férias, tendo tempo para tirar o estresse do dia a dia, que nós hoje somos muito corridos, isso tudo aumenta muito a chance de você não desenvolver câncer. Porém, isso em todos os cânceres, né? Não só de próstata. Acho é o famoso equilíbrio, né, doutor Fábio? A gente tem que Exato, ter uma exato. vida equilibrada. A gente tem uma vida estressante, mas a gente tem que tirar um tempo para relaxar, para curtir a família, para comer. Mesmo que você coma uma comida, eu falo que até quando você vai comer uma comida que não é tão saudável, o fato de você degustá-la e comer com calma e não exagerar na quantidade já é um fator que não vai te trazer tanto problema quanto você todo dia comer ali, correndo, andando para um lado e para o outro. Eu sei que às vezes não é fácil devido à rotina das pessoas, mas eu acho que o que você colocou aí é o famoso equilíbrio, não só para câncer, com qualquer tipo de doença que está relacionado ao quê? A uma vida sedentária, com má alimentação e com alto índice de estresse, né? Que isso é o que a gente vive hoje e mata muita gente sem a gente perceber, né? O estresse também. Dando Exato. sequência, doutor Fábio, é verdade, a gente chegou a comentar um pouquinho agora sobre de como prevenir e falando de alimentação, né, até dos orientais. Mas agora para frisar mesmo esse mito que existe, né,
que é verdade que o tomate previne o câncer de próstata? Não, né? Eu falei anteriormente, não previne, não. O que pode prevenir são esses hábitos saudáveis que eu falei. Existem vários estudos com outros alimentos também, né? E tem a dudasterida, que é uma droga que foi a única que mostrou certa atividade na prevenção, mas por uma mensagem geral que a gente possa deixar aqui, realmente são hábitos saudáveis e menos estresse na vida, né? E boa alimentação. Bacana. O equilíbrio mesmo. Equilíbrio, exatamente. Quais os tipos de tratamento para o câncer de próstata, doutor Fábio? A gente falou de alimentação, de hábitos saudáveis, mas os tratamentos específicos para essa doença aí que é tão séria. O câncer de próstata, uma vez diagnosticado, e quando você pede, como você faz esse diagnóstico, né? Ou com um toque retal alterado, né? Você achar algum nódulo na próstata, porque a grande maioria dos cânceres, 90% deles, eles estão na periferia da próstata, e a gente consegue sentir no toque retal, ou com um PSA alterado, né? Aí a gente faz uma biópsia guiada por ultrassom. E uma vez esse câncer diagnosticado, a gente tem inúmeras formas de tratamento. Vai depender, obviamente, do grau histológico, que chama grau de Gleason dessa próstata, né? E dependendo do grau de Gleason e do estadiamento desse tumor, né? Se ele é metastático, se ele não é, se ele está invadindo a vesícula seminal, se ele não está, se ele está fora da próstata, se não está. Mas dependendo desses critérios, né? Nós podemos basicamente levar ele para uma cirurgia, que é o que mais se faz no Brasil e no mundo, né? Ou levar ele para uma radioterapia. Tanto uma radioterapia conformacional, né? Que é a mais comum, que é a que a gente tem bastante no Brasil, ou com uma radioterapia que a gente chama de bracterapia, que são um implante de sementes que vão tentar matar esse tumorzinho, entre aspas, né? Existe também uma terceira linha de tratamento, que é a quimioterapia, a hormonioterapia, mas esses tratamentos são reservados para os casos avançados e metastáticos. Portanto, nesses casos, eles são paliativos, né? Eles só vão segurar um pouco o crescimento da doença. Essa doença já está espalhada e esse paciente já tem um prognóstico mais sombrio, digamos aí, né? Quanto à parte cirúrgica da próstata, que é o que mais se faz hoje no Brasil e no mundo, temos várias modalidades, tanto a cirurgia aberta convencional, como a cirurgia laparoscópica, né, por meio de pinças que a gente introduz com pequenos orifícios no abdômen do paciente, como também a cirurgia robótica, que é hoje a grande coqueluche do câncer de próstata, né, do tratamento do câncer de próstata. E todas elas nós fazemos, né, aqui no IUP a gente faz todas elas, e o paciente da região aqui está muito bem amparado, porque aqui nós temos todos esses tratamentos e a Unimed nos proporciona todos esses aparelhos para que a gente possa dar o melhor tratamento para esses pacientes que por acaso venham a sofrer dessa patologia tão comum e que os homens têm tanto medo. Nossa, bacana. Você vê que tem vários caminhos, né, vários institutos, lugares especializados, né, doutor, para a gente estar podendo aí identificar e poder estar, no começo, como você sempre falou, minimiza totalmente aí, tudo aumenta muito o êxito em recuperação, né? E infelizmente as pessoas acabam deixando aí quando começam a sentir dificuldade para urinar, alguma coisa que são. E isso eu já até vi, eu estava até lendo um pouco sobre o assunto para estar aqui recebendo você hoje aí pelo Cimesp, mas até uma pergunta que eu inventei ela agora, mas assim, o pessoal fala que você sente às vezes urinando, né, que você está com alguma dificuldade e pode estar com algum problema na próstata, e que tem gente que não tem sintoma nenhum e já está com o negócio evoluído. Isso também é verdade, doutor Fábio?
Eu acho que é perfeito a sua colocação. Eu falei isso lá no começo, mas o câncer de próstata, basicamente, ele é assintomático. Então, o paciente ele vem no seu consultório sem sentir nada. Então, ele fala assim, pô, por que todo ano eu tenho que ir no Dr. Fábio lá fazer PSA e toque retal, né? Se eu não sinto nada, se eu estou super bem, né? Não tem por que eu ir. Mas a grande maioria dos cânceres, como eu te falei, que são diagnosticados, e 90% são assim, são com pacientes assintomáticos. Eles não sentem nada, eles não sentem dificuldade de urinar, eles não sentem nada, 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 nada. Eles só vão ter alteração ou no exame de sangue ou no toque retal, né? Então, por isso que é importante você procurar um especialista, um urologista, para poder ver, né? Quando você tem sintomas, por exemplo, o sintoma mais clássico é a dificuldade urinária e o paciente vem para o médico, né, para o urologista, só que normalmente esse paciente não tem câncer, esse paciente normalmente ele tem uma hiperplasia prostática benigna, ou seja, um crescimento benigno da próstata, que é um dos diagnósticos diferenciais, ou uma estenose de uretra, ou mesmo um cálculo renal, ou mesmo uma prostatite. Mas esse paciente ele tem que vir ao médico para ter esse diagnóstico firmado, né? Então, os pacientes que vêm com sintomas prostáticos como sangramento, emagrecimento, sangramento na urina, emagrecimento e outros, dor óssea, são pacientes metastáticos, são pacientes que já não tem mais muito o que fazer por esse paciente. Nós não vamos oferecer para esse paciente a cura, e sim um tratamento paliativo, de tirar a dor, de tirar um pouco o sofrimento desse paciente. Nossa, olha que bacana. Sim, como a gente tem que cada mais ainda, como você falou, né, doutor Fábio, no início, aí lá nas primeiras perguntas, da importância da gente estar não só esperando essa idade aí, de acordo com casos na família e de acordo com a nossa raça, que, como você falou, de uma escala desde quem tem mais propensão a quem tem menos, como os asiáticos, justamente pela alimentação, mas como é importante a gente sempre estar procurando o profissional, um médico urologista, para poder estar vendo qualquer coisa de prevenção, para depois não ter uma surpresa dura e ruim, né, doutor Fábio? Estamos caminhando para a última pergunta. A gente, infelizmente, passa muito rápido, né? O assunto está muito bacana. Então, pessoal, depois nós vamos ter considerações finais do Dr. Fábio, e depois vocês daí, quem, mesmo com toda essa aula, tiver alguma dúvida, a gente vai tentar responder, pois a gente está ainda com um tempo aí bacana para estar realizando. Então, existem complicações pós-tratamento do câncer de próstata, Dr. Fábio? Sim, sim, eu acho que eu costumo falar muito isso para os meus pacientes no consultório. Eu acho que assim que diagnosticado o câncer, nós temos que ter a preocupação de resolver, de curar esse câncer do paciente. As complicações, elas são inerentes em todo o tratamento, né? Se você te tomar uma dipirona, você tem risco de alguma coisa. Se você atravessar a rua, você tem risco de ser atropelado. Mas o que tem que colocar na cabeça é que a gente tem que, juntamente com o paciente, com a confiança do paciente, curar esse paciente dessa doença, né? Ou pelo menos tentar a cura desse paciente. Uma vez curado o paciente, uma vez feita a cirurgia, ele tem incidências de alguns problemas que podem dar cirurgia. O principal deles é a impotência, que tem tanto medo, o homem tem tanto medo, né? Mas para a impotência, ele gira em torno de 40%, 50% pós-cirurgia. Na robótica e na laparoscópica hoje mostra uma incidência menor de problemas de impotência. Porém, existem inúmeros tratamentos medicamentosos, injeções intracavernosos ou até mesmo implantes de prótese peniana, que é a minha especialidade. Então, existem inúmeros tratamentos que a gente pode fazer, pode ter certeza que a disfunção erétil não vai ser o problema para a sua doença. Mesmo que você desenvolva uma disfunção erétil, nós vamos conseguir reverter e dar uma qualidade sexual também para esse paciente. Tirando a disfunção erétil, que eu acho até mais importante, a incontinência urinária, né? A incontinência urinária gira em torno de 2% nos melhores estudos, tá? O homem pode perder, tá? Urina sem querer, ele fica perdendo o xixi sem querer,
E para isso também aqui no IUP a gente tem o tratamento, eu que faço tanto a parte de reposição de hormônio, quanto a parte parte de prótese e como a parte de incontinência urinária, com o sling masculino e com o esfíncter artificial masculino também, que vão proporcionar um paciente seco, né? O paciente não perder mais urina. E todos esses mais novos tratamentos a gente disponibiliza aqui no consultório para os nossos pacientes aqui de Piracicaba e região. Pessoal, acho que depois dessa aula, não sei se a gente vai ter alguma dúvida, porque eu esclareci muito com o que o Dr. Fábio colocou aí de conteúdo, de informações, mas a gente está com um tempinho ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, coloca agora para a gente aí no comentário, para a gente poder estar respondendo, senão a gente já vai partir para as considerações finais aí, para aproveitar ao máximo o tempo com o Dr. Fábio. Alguém tem alguma pergunta? Quem está participando? Mais uma vez agradeço a presença virtual de todos. Vamos estar só dando uns segundinhos. Aí, doutor Fábio, lá atrás alguém fez uma pergunta, mas eu estava tão entretido ali com a sua explicação, respondendo a pergunta que a gente estava, que eu acabei não vendo. Se alguém puder repetir. Tem uma pergunta aqui do Dr. Bruno Simão. Tudo bem, Bruno? Como você está? Ele está perguntando se a Unimed Piracicaba tem robô. Essa mesmo, se a Unimed tem robô, isso mesmo. Não, a Unimed Piracicaba ainda não tem robô, eu já conversei com o Carlos Youssef sobre isso. Nós ainda não temos volume para ter um robô aqui em Piracicaba, porém nós disponibilizamos isso para os nossos pacientes. A gente faz isso no Sírio-Libanês, no Hospital 9 de Julho, no Oswaldo Cruz, e até mesmo já fizemos no Einstein, tá? Então nós levamos o paciente para lá e fazemos essa cirurgia aí sem problemas aí. Então, quer dizer, nós disponibilizamos do tratamento sim, tá? Do robô sim. Que bacana. Pessoal, doutor Fábio, por favor, suas considerações finais aí, uma pena, a gente poderia ficar aí mais horas falando sobre esse tema que é tão rico, né, e tão importante para a saúde dos homens brasileiros, como o câncer de mama nas mulheres, o câncer de próstata nos homens, mas temos que partir aí para as considerações finais, doutor Fábio, por favor. Eu acho que o brasileiro, né, e principalmente no caso o homem brasileiro, né, porque a mulher ela é mais avançada nesse aspecto também, né, o homem brasileiro está se conscientizando que a prevenção ela é o grande segredo da saúde do homem, né? Então, eu gosto muito de falar de prevenção, né? Porque depois que a gente diagnostica, depois que a gente tem a doença, aí você já tem. Aí você tem que correr atrás de curar a doença. Mas a gente tem que prevenir. E para prevenir, a gente tem que ir ao médico. Escolha um médico de confiança, escolha um urologista para ver sua próstata, para ver seus hormônios, para ver seus cálculos renais, para ver suas infecções urinárias de repetição, para ver sua perda urinária espontânea, tanto em mulheres como em homens. Escolha um profissional que você confie, né, um urologista que você confie, um andrologista que você confie, e deposite confiança e vá rotineiramente, pelo menos uma vez por ano, nesse médico para você poder não ser pego de surpresa com nada. Tirando isso, uma vida saudável, uma vida regrada, né, sem abusos, como a gente falou. Uma taça de vinho faz bem para todo mundo, para quem gosta, eu gosto. Eu né? gosto. Não deixar de praticar exercícios físicos, eu adoro, faço todos os dias, 1, 2 vezes por dia. Estava nadando agora antes de começar a live. Ter o seu momento de descanso, o seu momento com a família, né? Isso te tira o estresse, te traz coisas boas, te traz energia para o próximo dia, e hábitos saudáveis, como alimentação também, né? Então, acho que essa é a mensagem, né? Não deixe de se cuidar, mas também não deixe de procurar o seu médico aí, o que você escolher para seguir com você na sua vida saudável. Olha, pessoal, que bacana, que aula. Vocês veem que assim, a gente tem que fazer a nossa parte para quando ir no médico, justamente
ele não dá uma notícia ruim, ele não dá uma notícia de alguma coisa que ele vai ter que tratar. A gente não quer testar os conhecimentos deles, vamos fazer nossa parte, que se acontecer, que às vezes acontece, doutor Fábio, né? Isso é genético, algum problema que às vezes você vê aquela pessoa que não teve hábito nenhum, não é de beber muito, não fuma, pratica esporte. Grandes esportistas têm problemas, mas aí é aquela história. Eu brinco assim, com meus amigos e com quem eu conheço falando sobre saúde, falo, pessoal, se aquele cara morreu com 40, 50 anos e foi tudo aquilo, fez tudo aquilo de bom, se ele não tivesse feito nada, ele tinha morrido com metade dessa idade, possivelmente. Porque, quer dizer, ele fez tudo que ele podia para ajudar a prevenir e acabou que teve o problema. Então, doutor Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pela aula que você deu para a gente. Eu vou agora só dar um recadinho para o pessoal antes da gente estar encerrando aqui, que estamos terminando o nosso tempo, é uma pena. Mas, pessoal, no dia 3 de dezembro, às 19h30, o COMESP, Conselho da Mulher Executiva do CIMESP, realizará uma nova live abordando as possíveis ações para o próximo ano e aprendizado que 2020 trouxe, principalmente com a questão desta pandemia que estamos passando. A convidada será Heloísa Link Vasconcelos e a mediação ficará por conta de Elisângela Libardi, coordenadora do COMESP, que é o Conselho da Mulher Executiva do CIMESP. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos, pela presença virtual de todos. Lembre-se que todas as lives que o CIMESP promoveu estão no Instagram para vocês poderem entrar no @CIMESP. Quem não pôde ver desde o início, teve algum problema de conexão, assistam. Não deixem de assistir a live de hoje e as demais que estão lá, pois todos os conteúdos são muito bacanas e os profissionais que vêm sempre são do mais alto nível. Doutor Fábio, mais uma vez, muito obrigado e aí, com certeza, foi muito esclarecedor. Obrigado mesmo aí, de coração. De nada, eu que agradeço o convite e se eu puder ajudar, eu deixei aí o arroba Dr. Fábio Watanabe, lá tem muito conteúdo médico, eu não ponho nada de família, nada de pratos, nada de... Eu coloco só um Instagram profissional mesmo, fala muito sobre as doenças urológicas mais comuns e principalmente a parte de andrologia, a parte de reposição hormonal masculina, que é a minha pós-graduação. E se eu precisar, se alguém precisar da ajuda, eu estou à disposição, eu estou aqui no IUP, é só entrar lá que vocês vão ter acessos aí ao contato. Acho que Pessoal, muito obrigado, cortou aqui. então. Obrigado, viu, gente? Cortou. Muito obrigado pela presença virtual de todos. Não se esqueçam de quem não pôde assistir no Instagram, avisar para os amigos, quem perdeu uma parte vai falar e indiquem para todo mundo aí para poderem participar, pois esses conteúdos são muito bacanas. Doutor Fábio, mais uma vez, muito obrigado e uma ótima noite. Valeu.